Após despedir a multidão, Jesus ficou sozinho no monte. Jesus ficou sozinho. Se você ler a escrita do texto, a Bíblia diz claramente que depois ele ficou só. Às vezes o Senhor também vai nos permitir, vai nos deixar ficar sozinhos, ficar sós, para ver as nossas atitudes e como será o nosso comportamento. Jesus foi com eles? Jesus foi com eles? Não, eles foram sozinhos. Jesus também ficou no monte sozinho, permissão de Deus. É por isso que tem momentos que a gente se sente só. E o mais profundo disso é quando nos sentimos sozinhos, quando estamos no meio de uma grande multidão. Eu não sei se é só eu que às vezes passo por isso. Às vezes você pode ter pessoas que estão em sua volta, mas você se sente sozinho. Você queria ouvir uma palavra, mas ninguém libera uma palavra para você. Você queria receber um abraço, mas ninguém abraça você. Você esperava simplesmente alguém dizer: estamos juntos, estou contigo. Mas o fato não acontece. Aí você se sente sozinho. Além disso, vem o entendimento, pensamos: Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou. Estamos sozinhos diante desta luta, diante deste problema, diante desta dificuldade. E para completar, a Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Enquanto Jesus estava sozinho em terra, o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas. Razão: porque o vento era contrário. Eles estavam no meio da ventania, no meio do perigo. Era um momento difícil. Eles não tinham mais o controle da situação. Assim nos sentimos às vezes. Tentamos resolver do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, e não conseguimos encontrar solução. Assim eles estavam. Remavam, mas o barco não saía do lugar. Tem gente que está remando e o barco não saiu do lugar. Aí o inimigo olha e diz: é por conta de desobediência. E o Senhor diz: não é por conta de desobediência, é o meu propósito, é o meu agir. É claro que tem gente que rema e não sai do lugar por causa de desobediência, sim, mas não podemos generalizar. Quando Deus decide provar alguém, não há quem pode impedir o seu agir, o seu mover, a sua vontade. Eles estavam no meio do problema, no meio da tempestade, correndo perigo. Mas a Bíblia diz que eles entraram no barco e começaram a remar à tarde. Que hora era? Eles começaram a remar de tarde. A noite ainda estava chegando quando eles começaram a remar. Para ser mais específico, eles começaram a remar por em torno das 6 horas da tarde. Mas a Bíblia diz que Jesus foi até eles na 4ª vigília da noite. Sabe que horas é a 4ª vigília da noite? A partir das 3 horas da madrugada até as 6 da manhã. De 6 da tarde até 3 horas da madrugada, eles estavam remando. Jesus só chegou de madrugada, irmãos, quando percebeu que eles não estavam mais aguentando. Aí tem gente que começou a remar 6 da tarde, 6:30 da tarde, não está suportando mais, e está dizendo que vai morrer. Vai morrer não, querido. Está dizendo que não vai mais suportar. Vai suportar sim. Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde a gente suporta. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus foi andando por cima
das águas. Aqui está a razão. Porque Jesus foi andando por cima das águas. A quarta vigília da noite não tinha nenhuma embarcação saindo da beira da praia. Se tinha pescador pescando, já estava em alto mar. Eu imagino o mestre olhando para um lado e para o outro. E a Bíblia diz, porque em Marcos, capítulo 6, versículo 48, a Bíblia diz que Jesus viu que eles estavam fadigados de tanto remar. Eles não tinham forças mais para remar. É aí que o mestre olha e decide ir até eles, mas ele vai andando por cima das águas. Agora, irmãos, no meio de uma escuridão, no meio de uma ventania, no meio de uma tempestade, as ondas contrárias, mal dava para enxergar. Quando eles vê algo se aproximando deles, e esse algo era Jesus,